Bem, pessoal, então iniciando aqui a gravação da nossa aula. Na aula passada, estou revisando aqui essa parte dos números complexos, que na verdade são fazores agora, só que a gente vai usar a ferramenta matemática do número complexo para manipulá-lo. E aí eu coloquei 4 casos aqui: 5, 90, 5 menos 90, 5, 0 e 5, 180. O 90 e o menos 90 estão em cima do eixo imaginário, só que o 90 na parte positiva, o menos 90 na parte negativa. Zero, o ângulo zero e o ângulo 180 estão em cima do eixo real, só que o zero na parte positiva do eixo real, 180 na parte negativa do eixo real. Então, quando eu colocar aqui para o número, esses números no formato polar serem apresentados no formato retangular, ele vai aparecer agora dois números, né? Um x e um y. O que aparecer no lado esquerdo da vírgula é o real e o que aparecer no lado direito é o imaginário. O que é esperado? 5, 90 graus, é esperado que apareça 0 na parte real e apareça 5 na parte imaginária. 5 menos 90, 0 na parte real, menos 5 na parte imaginária, 5, 0, 5 na parte real, 0 na parte imaginária, 5, 180, menos 5 na parte real, 0 na parte imaginária. E é exatamente isso daí que vai ocorrer quando eu vier aqui colocar retangular e der o OK. O primeiro lá, que era o 5,90, aqui o 5 positivo, só na parte imaginária. O 5 menos 90, o 5 negativo, só na parte imaginária. O 5, 0, só o 5 na parte real e nada na parte imaginária. E o 5, 180, só o menos 5 na parte real e 0 na parte imaginária, certo? Então, aqui a gente, só de ver aqui algum desses ângulos, né, 0, 90, 180 e 270, ou no caso, menos 90, né, dando o mesmo, você já sabe que ele está 100% real ou 100% imaginário, né, dependendo do ângulo. E aí é só identificar e depois ver onde é que, se vai ser a parte que sobrou, né, a real, a imaginária que sobrou, se é positiva ou negativa. Mas vão ser, vai ter o módulo, né, igual aquele que está sendo apresentado. Ok? Então, para fazer a soma de dois números imaginários aqui, é bem de dois números complexos, né? É bem direto. A gente vem aqui para fazer na munheca mesmo, né? No papel, é bem mais fácil somar assim, né? A parte aqui na calculadora é apresentada sempre antes da vírgula a parte real e depois a parte imaginária. Então, se eu estou somando esses dois últimos aqui, ó, 5,0 menos 5, 0, vai ficar 5 mais menos 5, que vai dar 0, e 0 mais 0 dá 0 também. Então, vai dar 0. É bem mais fácil fazer somas e subtrações no modo retangular, certo? Se for fazer na munheca. Se for na calculadora, tanto faz, ele vai entender dos dois jeitos. Pode estar assim, ó, 5, vou colocar aqui, ó. Essa daqui é a resposta 2, na sequência, né, que é 5 fase 0 mais a resposta 1. Certo? Que é a anterior, no caso. É a última e a antepenúltima respostas sendo somadas aqui. Quando eu der o Enter aqui, ele vai entender que eu estou somando 5 positivo real com 5 negativo real. Vai dar 0 a resposta. Foi isso que aconteceu. Deu 0, exatamente. Certo? Mas aqui eu posso colocar. Era bem mais fácil de enxergar essa resposta lá no modo retangular. Mas aqui a calculadora ela já faz essa interpretação e faz somas de dois números complexos no seu formato polar, soma, subtração, o que for. Se for fazer na munheca também, a multiplicação e a divisão são mais fáceis de serem feitas usando
os formatos polares, certo? Que aí a multiplicação multiplica os módulos, soma-se as fases, e a divisão divide-se os módulos, subtrai as fases. Mas aí também dá para fazer o produto e a divisão. Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu for fazer aqui, vou botar aqui, ó, deixa eu fazer esses dois primeiros. Pronto, se eu for fazer aqui, deixa eu apagar você, pronto, então, se eu for fazer, por exemplo, ponto aqui, 5 fase zero vezes 5 fase 180. Aqui é 5 vezes menos 5, né? Então, o esperado é que 5 vezes menos 5 dê menos 25, certo? Então, a resposta esperada é que seja, vou multiplicar aqui esse vezes esse, dá 25 positivo, e somar aqui esses valores, né? Então, vai ficar 0 mais 180. Então, vai dar 25, 180 graus. E o que for 180 está 100% em cima do eixo real, só que no lado negativo. Então, vai dar 25 mesmo, menos, no caso, menos 25, ou 25, 180 graus. Pronto. 25, 180 aqui, ó, 5 vezes 5, 0 mais 180, 25, 180. Quando eu botar para transformar no modo retangular, vai dar menos 25. Menos 25, a parte real não tem nada. Né? Então é isso, pessoal. Se fosse fazer a divisão, só era fazer aqui. Um pelo outro. Opa. Fazer a divisão, a gente iria observar isso daqui, né? Iria ficar um dividido pelo outro, e os módulos divididos entre si, e os ângulos, um subtraindo o outro. Então, aqui, o esperado. Aqui, ó, 5 fase zero dividido por 5 fase 180. Então, o esperado é que seja 5 dividido por 5, que seja 1, e 0 menos 180, e vai dar menos 180, que é a mesma coisa que 180, né? Dando mesmo 180 e menos 180. Então, no final das contas, vai ficar 1 fase 180, que é a mesma coisa que menos 1. Então, quando eu colocar aqui, ó, dividido, se botar o dividido, pronto. 5 fase 0 dividido por 5 fase 180. A expectativa é que dê 1 fase menos 180, que dá no mesmo de 1 fase 180. 1 fase 180, que 1 fase 180, no formato retangular, é o mesmo que menos 1, puramente real. Certo? Então, ficamos assim com essas relações aqui. Como eu disse, na mão é melhor utilizar soma e subtração no formato retangular e multiplicação e divisão no formato polar. A gente fez esse exemplo, né? E usamos o formato na identidade trigonométrica e depois com o conceito de fasor. E aqui foi bem direto, né? Aí V1 mais V2, com V1 sendo V1 aqui, eu vou pegar
o 20 como meu módulo, e a fase menos 30, e é uma soma agora, né? E o V2 como sendo 40, e a fase aqui é 60. Pronto. É só essa conta aqui. Lembra aquela identidade trigonométrica que a gente fez, utilizando o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos mais seno de A vezes seno de B. Mão de obra danada, depois usando aquela técnicazinha do triângulo retângulo para multiplicar e dividir pela hipotenusa. Não precisa de nada disso. Só fazer essa continha aqui, uma linha só, ok, pronto. 44, fase 33. Acabou. Isso daqui é a resposta. E aí, para transformar no tempo, é só botar 44,72 como sendo o valor máximo dessa soma. É cosseno de ômega t mais 33,43. Essa é a resposta. Forma direta. Então, conceito de Fazor para somas, para manipulações dessas grandezas de tensões e correntes alternadas é bem mais rápida de ser feita. Bem, então esse é nosso Fazor, né? Eu vou pegar para a tensão máxima e a fase aqui, né? O defasamento, a parte que está somando a frequência angular vezes o tempo. Só que vamos agora fazer uma relação entre a tensão alternada, certo? Aplicada em um elemento. Então, tem uma tensão aqui alternada. Quando eu coloco essa tensão num resistor, o que acontece? Ele vai acompanhar exatamente o mesmo formato do resistor, certo? Acompanha do mesmo jeitinho o mesmo formato do resistor. Não muda em nada. Então, ele vai acompanhar, o que vai mudar é a amplitude, né? Se for um resistor de 1 ohm, por exemplo, aí vai ficar tensão dividido pela resistência, a corrente vai dar 1 ampere, se for a resistência de 1 ohm, né? Então, vai ficar os dois gráficos, né, sobrepostos, um pelo outro. Se a resistência for maior, a corrente vai ser menor que a tensão, e se a resistência for menor que a tensão, a corrente vai ser maior que a tensão. Mas, de toda forma, os zeros são os mesmos, o instante de máximo são os mesmos, o instante de mínimo são os mesmos. Certo? Ou seja, essa fase aqui, ó, é a mesma para o V e para o I. Certo? A fase é a mesma para o V e para o I. Ok? Aí vamos lá. Então é como se eu tivesse aqui. Deixa eu abrir aqui o MATLAB. Vou fazer lá o gráfico. Vamos fazer esse gráfico aqui da tensão. A gente já tinha, né, um gráficozinho da tensão. E depois eu vou criar um outro da corrente. A gente vê aí como é que ele vai ficar. E eles vão ter o mesmo φ aqui, certo? Eles vão ter o mesmo φ. Vamos transformá-lo aqui para ter o mesmo φ. Vamos lá. Então, pessoal, com o mesmo φ, com o mesmo defasamento, a passagem por zero é no mesmo ponto, tanto na subida quanto na descida. O momento do pico de tensão e de corrente é no mesmo ponto, o momento aqui desse valor mínimo também é no mesmo ponto, certo? Agora, quando eu passar esse meu elemento, então aqui vão servir as mesmas regras, né? V igual a RI, do jeito que antes valia, vai continuar valendo agora, certo? V igual a RI.
pegar aqui minha câmera, minha webcam. Para mostrar aqui para vocês o comportamento dessa tensão e das correntes quando passarem agora por dois outros elementos que a gente não tinha ainda trabalhado, que são aí os indutores e os capacitores. Se meu microfone cair, vocês avisam. Toda vez que eu coloco a câmera, ela dá uma. Mas tá, aparentemente segurou. Sim, aqui deixa eu rodar aqui, né? Só para ver. Pronto, aqui tem. Eu vou até botar uma. Eu estava fazendo os testes com outra turma. Fizeram. O tempo final vai ser 2,5. 2,5 períodos. Um φ igual a zero. Vai ter isso daqui. Bom, então, esse daqui é a tensão. Vou fazer agora a corrente, certo? Com o mesmo defasamento. Com isso, com o mesmo φ igual a zero. Vou chamar aqui de φv. Aqui na tensão é φv. Vai ser igual a IM. Aqui repete tudo, só muda o φv para φi. M. Vou botar de 80 amperes. E então aqui, não tem que mandar plotar, né? Senão fica difícil. Mandando plotar, segundo P e I. Aqui a gente teve um gráfico parecido com aquele apresentado aqui, né? O azulzinho sendo a tensão e o vermelho sendo a corrente, certo? Então aqui a gente teve esse gráfico aí bem parecido, as passagens por zero são no mesmo instante, as passagens nos picos são no mesmo instante, o que vai mudar é apenas a amplitude do sinal. Certo? Isso daqui vai ocorrer nessa situação. Bem, aí agora a gente vai ter o seguinte. Eu tô. Eita, deixa eu ir pro. Então eu vou aqui para o meu quadro e vou mostrar para vocês que com a resistência a gente tem aqui as seguintes relações, né? A gente tem aqui que a relação tensão corrente vai ser essa daqui, certo? E que a resistência, né, em si, ela vai ser igual a, ou melhor, a tensão
sobre a corrente vai ser igual à resistência de forma direta. Certo? A gente tem aqui essa relação. Vou fazer a mesma coisa para os outros elementos que a gente vai ver. Certo? E, no caso, a resistência sendo 100% real. Né? Então, aqui eu vou ter basicamente um V e um I, o V sendo Vm cosseno de ômega t, mais um φ, e o I sendo um Im cosseno de ômega t, mais esse mesmo φ. Certo? Então, transformando aqui em fasor, o V vai ser Vm, fase φ, e o I, Im, fase φ. Na hora que eu divido um pelo outro, eu vou ter Vm e M, fase zero. Então, se a gente viu que quando a fase é zero, né, eu tenho um elemento puramente real, quando a fase é zero. Né? Quando a fase é zero, mostrando lá no gráfico, a gente tem um elemento em cima da parte positiva do eixo real, sendo R, puramente R. Né? Certo? Vamos agora para o próximo elemento. Meu quadro é pequeno, vou tentar apertar aqui ao máximo. Vou diminuir minha letra. Todos estão... Deu para entender aqui a resistência, pessoal? Alguma dúvida em relação à resistência? Olha aqui o meu gráfico, né? Imaginário real. Esse R aqui é de resistência. Quando eu dividir os dois, né? Tem o mesmo defasamento. Quando eu dividir os dois aqui, a gente tem esse comportamento. Agora vamos ver o que acontece quando eu tiver um indutor. Quando eu tiver um indutor, a gente vai ter essa seguinte característica aqui. Esse aqui for o resistor. E aí, experimentalmente, observaram isso, né? Quando eu coloquei um indutor, experimentalmente, o que se observou? Puxa, vai ter esse decaimento da corrente, né, na sua amplitude, mas também vai ter uma mudança na fase, certo? Não vai ficar assim, bonitinho, retinho, os zeros sendo iguais e os máximos sendo iguais. Vai acontecer alguma coisa com as fases. O pessoal foi fazendo experimentalmente isso, né? E aí, quando observou-se, tinha uma diferença de um quarto de ciclo. O ciclo sendo 360 graus, observou aí uma diferença da corrente em relação à tensão de um quarto de ciclo, que a gente vai chamar aqui de 90 graus. Certo? Caso aí π sobre 2, né? Então, 90 graus de diferença entre os mínimos, os zeros e os picos. Então, tinha esse 90 graus de diferença aí, de forma que tinha ficado parecido com esse daqui. Ó. Esse daqui foi a minha resistência, esse exemplo, né, com defasamento zero, Φ, V e Φ 1, 0, mas agora surgiu uma diferença de 90 graus, é π sobre 2, certo? A corrente, nesse caso aí, é atrasada 90 graus. Vai ver a corrente vai estar um pouquinho... O que significa que a corrente está atrasada? A corrente atrasada 90 graus significa que chega a tensão que eu estou aplicando no indutor no zero, só 90 graus depois eu vou chegar com a minha corrente no zero. Cheguei com minha tensão no máximo no tempo de um quarto de ciclo depois que eu vou chegar com a minha corrente no máximo. Desculpe. Então vai ter esses 90 graus de atraso, certo? Da corrente em relação à tensão.
Então, eu coloquei aqui 90 graus em relação à tensão, e a gente vai obter aqui esse gráficozinho aqui. Tava daquela outra forma, né? Agora a corrente, que é a menorzinha, está atrasada de 90 graus, igualzinho esse gráfico aqui. Atrasada de 90 graus. Você pode dizer, mas professor, está na frente, não é adiantada, não. Atrasada. Quanto mais na frente o vermelhinho tiver, mais atrasado ele vai estar, porque quanto mais para frente, mais o tempo está andando, né? Então, o eixo X aqui desse gráfico é o tempo. Então, quanto mais o gráfico tiver vermelhinho, tiver indo para frente em relação ao azulzinho, mais atrasada estará a minha corrente em relação à tensão. Ok? Então, vou aqui para o meu quadro. Então, chegando aqui no quadro, né, já fizemos a resistência, vamos fazer agora a indutância. E na indutância, a gente vai ter o seguinte. Pronto, e na indutância, a gente vai ter o seguinte, né? Eu vou começar aqui por baixo. Eu vou ter o VM, o V igual a VM, cosseno de ômega t, mais φ. E o I, IM, cosseno de ômega t. Aí vai ser o mesmo de cima, mais φ, só que vai ter menos 90, né? Menos 90 graus. Experimentalmente foi observado isso. Então, de certa forma, eu vou ficar com o meu V igual a VM φ e o meu I igual a IM φ menos 90. Certo? E aí, quando eu dividir V pelo I, eu vou observar uma coisinha aqui, né? Quando eu dividir aqui o V pelo I, eu vou observar aqui V dividido por I. Eu vou observar quem aqui? Eu vou ficar com... eu vou ficar com VM e M, certo? Fase. Aí aqui vai ficar teta menos teta, que dá zero, né? Perdão, que dá 1. Não dá zero mesmo, né? Teta menos teta. Φ menos Φ, que dá zero. E o menos aqui vai ficar mais, né? Menos com menos, mais. Vai ficar aqui 90 graus. Certo? Aqui no meu numerador. Vai ficar aqui os 90 graus. Esse, essa divisão aqui de VM e M, né? 90 graus, a gente vai acabar utilizando aqui uma outra grandeza, certo? Eu vou explicar para vocês, é mais fácil explicando no domínio do tempo. Vai ficar assim, ó. O 90 graus, vocês estão lembrados que é 100% aqui, ó, 90 graus nesse gráfico, né? Ele está 100% na parte positiva do eixo imaginário. Vai ficar aqui em cima, né? Vai ficar o JVMM, né? 100% imaginário.
certo? 100% imaginários na parte positiva. Então, essa daqui é a grandeza. Então, vai ser J, Vm vezes M. E aí a gente vai nomear aqui esse Vm sobre M, né? Quando eu tenho esse defasamento, ele vai ser igual a, eu vou explicar por que aqui, a frequência angular, a esse ômega interno, vezes o valor da indutância. A resistência é o próprio R, né? E a indutância é, ali tem que representar ela, é o L. Então, meu V sobre I, que é o VMM, ele vai ser, é como se fosse a resistência da indutância, a capacidade de dificultar a passagem de corrente de um indutor é 100% na parte imaginária aqui e igual a esse valor, essa dificuldade de passar de corrente, a ômega L, certo? Então vai ser essa denominação aí que vai tomar. E a essa dificuldade, a gente vai chamar agora não apenas de, não é uma resistência isso daqui, e não é uma resistência, não é uma indutância mais, esse elemento, a gente vai chamá-lo de Z V sobre I. Agora não é mais, essa fórmulazinha aqui não é mais única, né? A gente vai ter agora, na verdade, é um Z. E eu vou dar não é mais uma resistência, é um Z que vai ser o nome, vai receber o nome de impedância, certo? Impedância. Aí só dizer, mas professor, o V sobre I não era o R? A lei de Ohm está errada? Não. A lei de Ohm é quando eu tiver só resistências, é essa mesmo. Agora a gente está ampliando ela um pouco. Eu vou chamar de Z a conjunto, né? A parte real é a resistência e uma parte imaginária, que é um JX, certo? Então isso daqui eu vou dar o nome de impedância, que é o total. A impedância pode ser 100% resistência, como no caso, resistência de um resistor. Pode ser 100, e aqui o X, ó, tem que receber um nome também. Eu vou dar o nome de reatância. Ela pode ser 100% reatância, como no caso de um indutor, ou pode ser misturado. Eu tenho um elemento que tem uma parte de resistência, uma parte de reatância, certo? E aqui foi um dos elementos que tinha reatância, foi esse daí. Vamos fazer agora só a fórmula no domínio do tempo, né? A gente tem a fórmula da resistência, V igual a RI. Como é que vai ficar a fórmula da indutância no domínio do tempo? Eu tenho uma diferença de 90 graus, né? De um para o outro. Da tensão para a corrente. Então, eu vou dizer, olha, meu V é igual a indutância vezes a corrente I. Só que eu não posso dizer que é direto, assim, é uma relação linear, né? Como apresentado aqui. Tá o izinho minúsculo mesmo aqui, devia ser o I minúsculo também. Deixa aqui. Não é uma relação direta, né? Porque não tem 90 graus de diferença. Qual é a operação matemática aí que eu vou utilizar para o cosseno se transformar num seno, né? Porque não tem uma diferença de 90 graus do seno para o cosseno. Então, a ferramenta matemática que utiliza-se para transformar no domínio do tempo, um cosseno no seno, é a derivada. Então, a gente vem aqui, ó, derivada do tempo.
Então, observou-se que a gente tem essa representação matemática, onde a tensão é igual a indutância vezes DI vezes a derivada da corrente no tempo, certo? A corrente vai ter esse defasamento de 90 graus, quando eu coloco essa derivada aqui do cosseno, e então a gente vai ter esse valor da minha relação tensão-corrente. Se eu fosse resolver isso daqui no domínio do tempo, né, eu teria que começar a calcular derivadas dessas expressões aqui. Então, isso daí complicaria a nossa vida. Começaria a nos obrigar a resolver equações diferenciais, e não é algo rápido de se resolver. Por isso que a gente acaba transformando todo mundo para Fazor, certo? Acaba transformando todo mundo para Fazor. E aí, que eu tinha mostrado para vocês ali inicialmente, para transformar uma derivada aqui num número complexo, num Fazor, lá no livro de cálculo ele tem umas transformadas, né? Que a gente pode utilizar a transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier, ela sai do domínio do tempo e leva às grandezas o chamado domínio da frequência, que a gente não tem que entrar nesse detalhe, mas vamos utilizar essa ferramenta e ela vai sair do domínio do tempo aqui e vem para o domínio dos fazores, que são bem mais fáceis da gente tratar, certo? Então, deixa eu pegar aqui uma identidade, pegar uma tabelinha, eu tinha até salvo no meu computador, mas eu nem sei mais onde é que está. Tabela de transformadas. Eu vou pegar aqui a transformada da derivada. Achei. Não, não é essa. Também não. Nada. Fourier.
Nossa, aqui também não. Não dá para pegar meu livro de cálculo. Bem, pessoal, achei aqui outra transformada que vai nos ajudar também, mas só tem aqui no... Eu vou usar isso daqui, vou compartilhar. Ah, vocês não estão vendo minha tela, não, né? Precisava estar vendo. Então, aqui, ó, procurei aqui alguns transformados, mas a resolução não está muito boa. Mas essa daqui é a transformada da derivada primeira. Se eu botasse derivada primeira, será que apareceria? Bom, essa daqui é a transformada da primeira derivada, né? Que é a derivada da função f de x. Aqui é a transformação dela para Fourier. Fica o quê? Ela é 100% imaginária, o j, ômega, e a função original, né? Isso aqui é a função sem ser mais a derivada, né? Externamente. É a transformada dela no domínio da frequência da função original. E a transformada para a função original é a própria transformação no fasor. Domínio do tempo, domínio da frequência, ela vai se repetir apenas, o domínio da frequência. Então, se eu tenho, por exemplo, então vou anotar aqui, ó, só para vocês verem, né? É J ômega e coloca e repete praticamente a minha função. Então aqui vai ficar. Vou apagar a resistência aqui para não caber. A derivada de I no tempo vai ser igual a quem? Vai ser J ômega vezes o I fasor. Certo? Ou seja, esse I aqui, ó, o I fasor. Esse I aqui era o I no tempo, que é esse daqui. Deixa eu deixar aqui para ficar maiorzinho a tela, né? Esse I aqui era o I no tempo, e M cosseno de ômega t mais φ menos 90. E o I fasor aqui é esse daqui, IM φ menos 90. Certo? E vai ficar só esse daqui. E aí, fazendo a transformação aqui agora, eu vou ter esse meu V, que era esse Vzinho minúsculo, domínio do tempo, né? Se transformou. Esse V aqui vai se transformar, vou botar a transformada de Fourier dos dois lados, vai se transformar no V maiúsculo, que é esse fasor. L é uma constante, então sai só multiplicando, vezes J ômega, o I maiúsculo, que é o I fasor. Então, se eu passar dividindo o I para o outro lado, né, para obter o V sobre I, eu fico com J ômega L do outro lado aqui. Né? E o V sobre I, no final das contas, é o meu Z do indutor. Vou botar aqui só para indicar quem é do indutor, um Lzinho aqui embaixo. J ômega L.
certo? Então, em outras palavras, isso aqui vai ser importante a gente guardar. Depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. A gente guardar esse valor aqui do ZI, do ZL, da impedância do indutor, porque quando eu vi um circuito e tiver lá um indutor, o indutor ele é representado por um enrolamentozinho assim, né? A resistência é um zigue-zague, o indutor é são umas voltinhas assim. Então, quando eu vi uma resistência, é o valor dela mesmo, um R, né? Não vai mudar. E quando eu vi uma indutância, para transformar no domínio da frequência, ela vai deixar de ter o valor L para ter o valor J ômega L. Então, aqui dá para se observar quem é esse ômega. É frequência angular. 2πf. Com a variação da frequência, eu vario, ou seja, dependendo do meu sinal, se ele for um sinal desse jeito aqui, ou for um sinal desse jeito aqui, com a frequência mais elevada, dependendo da frequência do sinal, agora eu vario a capacidade que esse elemento tem de dificultar a passagem da corrente, né? Então, dependendo da frequência que as minhas tensões e correntes tenham, a impedância do indutor ela varia, certo? Quanto maior a frequência, maior a impedância do indutor, mais dificuldade ele vai impor a passagem da corrente. Quanto menor a frequência, mais facilmente ele vai deixar passar a minha corrente, certo? E aqui o L também, né? Quanto maior a indutância, ou quanto menor a indutância, e a indutância varia ali com o número de voltas que você der no indutor, nesse enrolamento, varia com outras características aqui do indutor. Mas a fonte do sinal em si, se tem uns 60 Hz, 50 Hz, 20 Hz ou 1000 Hz, também vai influenciar nessas contas. Esse aqui é um indutor. Agora vamos para o nosso segundo elemento, que é o capacitor. Para terminar aqui, o capacitor, ele tem uma característica meio que inversa esse foi o resistor, indutor, a corrente atrasada da tensão. Agora, o capacitor, a corrente tem o comportamento inverso do indutor. No capacitor, a corrente está adiantada da tensão. Então, é como se eu tenho uma variação de tensão em um determinado ponto, em cima do indutor, chego no máximo e a corrente já chegou, num tempo menor nesse máximo. Num tempo esse de um quarto de ciclo, de 90 graus antes. Então é como se eu estivesse passando no zero, aqui a minha tensão, a minha corrente está no máximo. Quando eu estou no máximo da tensão, a minha corrente já está descendo para o zero. Quando eu vou para o zero, na descida, né, a minha corrente está no pico inferior, está no mínimo. E assim sucessivamente. Tem 90 graus adiantado, certo? Para obter aqui naquele gráfico, né, é só a gente colocar 90 graus mais aqui, mais. 90 graus positivo. E a gente obtém aqui esse gráfico, bem parecido aí com esse que a gente está apresentando, né? Então, coloquei aqui 90 graus positivo, a minha corrente, ela está adiantada agora da tensão de um quarto de ciclo de 90 graus, certo? Adiantaram 90 graus, e sobre 2. E aí, para representar isso daí matematicamente, vou apagar aqui a resistência. Depois eu
a expressão para a impedância, a impedância. Agora a gente tem a capacitância. A gente tem a capacitância, que vai ser representada pela letrinha C. Certo? A minha capacitância. O meu elemento da capacitância é um capacitor, né? Vai ser dois tracinhos paralelos, a representação dele. E a gente tem aí o seguinte, a gente tem no domínio do tempo, agora, quando a corrente estava atrasada, houve a derivação da corrente. Agora, a tensão está atrasada, vai ter a derivação da tensão. O que é a derivação da tensão. E aí, só para a gente dizer que a tensão está atrasada, e aí ficar mudando a referência, né? Tensão atrasada da corrente, aqui corrente atrasada da tensão. Aí no jargão já a gente padroniza tudo do mesmo jeito, que é sempre a corrente em relação à tensão. Então, no indutor, a corrente está atrasada da tensão, e no capacitor, a corrente está adiantada da tensão. Mas, logicamente, se eu disser que a corrente está atrasada da tensão, é a mesma coisa que dizer que a corrente está adiantada da tensão, é o mesmo dizer que a tensão está atrasada da corrente. Né? É só uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, se eu passar a mesma transformada de Fourier, certo? Eu vou ter que o I vai ficar maiúsculo agora, vezes. Aqui vai ficar J ômega e o V maiúsculo. E aí eu vou passar o I dividindo e o J ômega C dividindo também, né? Vai ficar V sobre I. Eu vou ficar com 1 sobre J ômega C. E aí o número complexo a gente nunca deixa ele no denominador. A gente vai colocar ele para o numerador. E aí, para colocá-lo no numerador, como é que a gente faz? É só multiplicar e dividir por ele. Aí não vai mudar em nada, né? Aqui eu vou ficar com V sobre I igual a J no numerador vezes 1 sobre J ao quadrado ômega C. Alguém lembra qual o valor da unidade imaginária ao quadrado? Ele vem o j ao quadrado, o i ao quadrado, a unidade imaginária ao quadrado. Não vai usar o i aqui, eu já expliquei em outras aulas, devido a o i ser frequentemente utilizado como corrente, né? Para não confundir, por isso que usa o j. Então a gente vai utilizar aqui o j. O j, a grandeza imaginária, o grande surgimento dela na matemática foi para identificar qual é a raiz quadrada de um número negativo. E aí o pessoal disse, não, olha, a raiz quadrada de um número negativo, de menos 1, tem que ter alguma representação matemática. A raiz quadrada do menos 1 vai ser o i, uma grandeza imaginária. Só que aqui a gente está utilizando o j, né, como eu já disse. Então vai ficar a raiz quadrada de menos 1 igual a j. Então, em outras palavras, se eu elevar os dois lados ao quadrado, vai ficar aqui menos 1 igual a j ao quadrado. Então, onde aparecer j ao quadrado é menos 1. Certo? Então, na origem matemática surgiu essa questão. Então, eu vou ter que o v sobre i é igual a, aqui menos, né? Vou colocar logo fora aqui, menos j, 1 sobre ômega c. Então, sempre que aparecer um capacitor no meu circuito, um valor C,
quando eu vou fazer a transformação dele, ele vai ser representado por menos, é um valor negativo, menos J1 sobre ômega C. Certo? Aí você propulsou uma impedância negativa, pode, não tem problema não. A gente vai ver que o que tem J, né, são esses dois aqui, o capacitor e o indutor. Capacitor e indutor aparece o J. Então, se a minha influência capacitiva for maior, essa minha reatância vai ser negativa. Se a minha influência indutiva for maior, a minha reatância vai ser positiva. A resistência sempre vai ser positiva, não tem como ter uma resistência negativa. Se der uma resistência negativa em algum momento, algum lugar da conta você errou. Então, resistência negativa nas minhas impedâncias, reatância, se tiver um impacto maior da capacitância, será negativo, se tiver um impacto maior da indutância, será positiva. Certo? E a gente já dá para tirar algumas coisas interessantes. Ó. Tanto a indutância quanto a capacitância variam com a frequência angular. Ômega, ômega. No denominador e outro no numerador, né? Só que quanto mais eu elevar esse meu ômega, maior eu vou tornar a minha indutância, a minha impedância indutiva, certo? Maior, eu aumento o J aqui, o ômega, maior vai ser essa minha influência do indutor. E quanto mais eu aumento aqui no capacitor, no meu circuito, o ômega, né? A minha frequência, menor vai ficando a influência dos capacitores. E o inverso continua, né? Quanto menor for esse meu ômega, como ele está no denominador, maior vai ser a influência do meu capacitor. Quanto menor for o ômega, menor será a influência dele. De modo que a gente vai ter esse gráficozinho aqui, esse gráfico nessa tabela, certo? Agora a minha lei de Ohm não é mais V igual a RI apenas, é V igual a Z vezes I, certo? E o Z tem uma parte resistiva e uma parte imaginária, que a gente vai chamar uma parte de reatância. Então, eu vou ter aqui do indutor ômega L, a parte de reatância e a impedância, né, com a grandeza mesmo imaginária, J ômega L. É só uma questão de nomenclatura aqui. Quando acompanha o J, indutor e capacitor, a influência deles, a gente vai dar um nome de impedância, e quando está sozinho, a gente dá um nome de reatância. Mas para fazer a divisão, né, fazer encontrar, tendo atenção e o indutor, aí eu vou transformar o indutor em impedância, para vou fazer a conta, né, e encontrar a corrente I. Então, o capacitor, J menos 1, ou menos J, né, 1 sobre ômega C. O jeito que a gente encontrou aqui. Vamos fazer esse exemplo rapidinho, para vocês entenderem como é que vai ficar agora a aplicação dessas grandezas aqui num circuito de corrente alternada, né? Vai ver que a gente vai utilizar de forma direta e bem mais simplificada essas grandezas. Então, aí no exemplo, eu vou ler primeiro e anotar aqui as grandezas, depois eu vou para o quadro. A gente tem um resistor, 90 ohms, sim, outra coisa, em termos de unidade, né? A unidade do Z aqui é a mesma da resistência, que é ohm.
Então, o indutor e o capacitor em si, no tempo, eles têm unidades próprias, né? A indutância L, a unidade dela é em henries, e a capacitância C é em farads. Então, quando eu estou tratando de transforma a capacitância e a indutância em uma impedância ou reatância, eles se transformam já em ohms. O indutor tem 32 milihenries e tem um capacitor de 5 microfarads. E é uma fonte de tensão 750 cosseno de 5. Bicho, apertado assim. Vou botar aqui dentro. 750 cosseno 5000 T mais 30 graus. E 9032 milihenries, 5 microfarads. Aí a primeira coisa que se pede é construir o circuito equivalente na frequência. Então vamos lá. Aí meu quadro. Vamos. Então tá aí. 90 ohms, 32 milihenries, 5 microfarads. 750 cosseno de 5000 T mais 30 graus. Vou transformar no domínio da frequência. Então, esse circuito aqui, as tensões não vão ser mais em cosseno, vão ser em fasores. Resistência não muda, essa mesma. E o fasor aqui agora é 750, quase 30 graus. Esse é o fasor. Agora eu vou ter que transformar 32 milihenries e 5 microfarads. E aqui um dado importante que eu vou pegar é o ômega, né? A minha frequência angular que deu 5.000, certo? Então, transformando aqui o meu 32, o meu L, que deu 32 milihenries, e meu C, que deu 5 microfarads. Então, aqui vai ser quem? J, ômega, L. Só multiplicar. J, ômega, 5.000 vezes L, 32, 10 a terceira, menos 3. Aí fazendo aqui, o 10 a menos 3 corta com 5.000, né? Com 1.000, os 3 zeros, fica 5 vezes 32, que vai dar 16, 160, né? J 160. E aqui é o menos J, 1 sobre ômega C, menos J, 1 sobre 5.000, vezes 5, 10 a menos 6, o micro. Fico aqui com menos J, 1 sobre 5 vezes 5, 25, 10 a menos 3. Deixa eu ver na calculadora quanto é.
vai dar 25, 10 a menos 3, 0,025, né? 1 dividido por 0,025, 40. Menos J, 40. Então, fica esse circuito aqui, né? J, 160, menos J, 40. Na outra, é pedido aqui, calcule a corrente. Então, tem uma corrente, é um circuito série, tem uma corrente I aí, certo? Vamos calcular a corrente I. Quem vai ser essa corrente I aí? V igual a Z vezes I, certo? I é o que eu quero, é igual a V sobre Z. Se está todo mundo em série, soma, igual resistências em série. Impedâncias em série é só somar. Então vai ficar I igual a V, que é 750 fase 30 graus, sobre o Z, que é quem? 90 ohms, mais J 160, menos J 40. 750, 30 graus, sobre 90, mais J 120. Vamos lá para a calculadora. E aí ficamos com 90, 170, 100, 750, base 30, dividido por 90, J 120. Entendeu aí? Eu entrei um dado no formato polar, entrei outro no formato retangular. Para HP não tem problema. E ele vai apresentar ó, no formato retangular, estando em graus, né? Por isso que eu tenho que estar em graus para entrar em graus aqui. Então, minha corrente deu igual a 5 de módulo, fase menos 23,13 amperes. Bom, achei minha corrente aí. Minha corrente I foi essa. E mais, professor, eu quero saber a queda de tensão em cada um desses elementos, né? A tensão 750, 30 se divide os três aqui. Mas qual é a queda de tensão individual? É só multiplicar, camarada. V igual a Z vezes I. Vou pegar a resistência, multiplicar pela corrente. Vou pegar a impedância indutiva, multiplicar pela corrente I. A impedância capacitiva, multiplicar pela corrente I. Então, fazendo assim, ó, V de VR, né, de resistência, vai ser quem? Z, que no caso é só 90, vezes I, 5, fase menos 23,13. V de L, no indutor, J 160, vezes 5, fase menos 23, opa, 13. V do capacitor, menos J 40, vezes 5, vezes menos 23,13. Tá, que eu vou fazer depois? Vou somar as três, para mostrar para vocês como vai dar 750, 30 graus. Aí vamos fazer 90 real, é a mesma coisa que 90 fase zero, né? Então multiplica os módulos, soma-se os ângulos. Mas pode fazer na calculadora também, vai dar a mesma coisa. 90 vezes 5 dá quanto? 9 vezes 5, 45. 450, né? 450 e repete a fase. Aqui a outra é zero, 23,13 volts.
J160, ele está na parte positiva do meu eixo imaginário. Então, J160 é a mesma coisa que 160 fase 90 graus. Né? Eu vou botar aqui só para vocês verem. J160 é 0,160. Vai ver quando der o Enter, ele vai entrar 160, 90 graus. 160, 90 graus. Vezes 5, fase. Eita, faltou parênteses. 5, fase. Menos 23,13. Quando der o Enter aqui, vai fazer o quê? Vai ficar 160 vezes 5, que vai dar 800, né? 90 mais menos 13, menos 23. 90 menos 23 vai dar 70 e alguma coisa. 60 e alguma coisa, perdão. 866. 800, fase 66. E finalmente o último, que era 0, parte real, parte imaginária, menos 40. E aí vai dar quem? Vai dar 40 de módulo, menos 90 graus. Vezes a corrente, que é 5, fase menos 23,13. 200, fase menos 113. E aí, se eu somar 200 fase menos 113, 800, cadê o 800? Está ali em cima, eu acho. Não, acho que eu fiz na mão mesmo. 800 fase 66. E assim, não, tá aqui, ó. 800, cadê esse 00001? Fase 66. Mais o outro, vai acabar, a gente vai chegar no resultado, vou até mostrar aqui, ó. Então, elementos em série, soma, paralelo, faz o paralelo igualzinho a resistência. Tá aí o resultado. 90, 160 menos J40. Vamos a corrente I, que está em série. Deu 5 menos 23, 13. E fomos calculando 5 menos 23, 13 vezes 90. 450, 23, 13. Menos 23, 13. Vezes J160. 800, 6687. Vezes menos J40. 200. Bem, que foi exatamente esses resultados que a gente encontrou aqui, né? 200 menos 113,13, 866,86,987, e o outro a gente fez na munheca mesmo, né? É só multiplicar 90 vezes 5 aqui, né, e repetir o módulo. 450 menos 23,13. Viu aí como é simples, pessoal? Sim, simples não. Sendo... Não, é adicionar o domínio de fazer as contas com esses números complexos agora. É esse o nível de dificuldade que foi aumentado. Fazer as continhas com esses números complexos, mas as resistências que eram em série agora serão impedâncias que são em série. Transformar indutor e capacitor. Resistência não precisa transformar, que é a mesma coisa, mas indutor e capacitor em impedâncias, certo? Deixá-las em série, resolvido. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos concentrar e exercitar essa primeira parte dos exercícios
Vão ser elementos em série, como esse aí que eu mostrei para vocês. Botar um indutor, um capacitor, um elemento em série. Depois, um ou outro em paralelo, para a gente ver como é que vai ficar em paralelo. Mas a lógica é a mesma, de se usar o série e o paralelo. A lógica é exatamente a mesma de se usar o série e o paralelo. Do que a gente já vinha fazendo com as resistências, né? E depois usar, depois a gente usa a parte de lei de Ohm, as leis de Ohm, não, das leis de Kirchhoff, primeira lei, segunda lei, lei das correntes, lei das correntes nos nós, lei das tensões nas malhas. Tudo vai funcionar. Fonte dependente, supernó, supermalha, tudo funciona do mesmo jeito que funcionava antes, certo? Exercitar para ver como é que vai impactar as diferenças de usar agora não mais números puramente reais, né? Utilizar agora números complexos. Parte real, parte imaginária. Então, vão ter algumas diferenças que vão provavelmente impactar, ok? Vou fazer o upload agora, pessoal, das as duas últimas aulas, né, da semana passada e a aula de hoje, certo? Daqui a pouquinho eu coloco no sistema e vou escolher os exercícios aqui para a gente fazer. Vamos fazer aqui os exercícios para exercitar isso daí, até quarta. Ok? Vou tentar fazer logo agora, daqui a pouquinho está aí no Moodle para vocês. Ok? Vamos exercitar, faz uns exercíciozinhos aqui, vamos fazer uns 4 só de exercício, para sedimentar, acho que umas 2 aulas só de exercício, quarta e segunda, para a gente sedimentar aqui esse conhecimento. Aquela parte demonstrativa de transformada de Fourier, não sei o que, vamos usar já o resultado final, certo? Lá no livro, no capítulo 9. Todos esses exemplos que eu fiz estão lá. Abram lá, dê uma lidinha no capítulo 9. Exatamente o mesmo exemplo sendo apresentado lá. E agora é exercitar, ok? Bem, então é isso. Até quarta.